Oi, oi! E aí, como vocês estão? Hora de mais um episódio aqui no É Sério Podcast. Toda semana eu trago um assunto interessante e com certeza você vai querer compartilhar com seus amigos, sua família. Lembrando que nós estamos no Deezer, no Spotify e também no YouTube, claro, né? E se você não se inscreveu no meu canal, você está perdendo nosso conteúdo de qualidade, tá bom? Com certeza você vai querer assistir os nossos vídeos. Eu estava fazendo uma avaliação esses dias, tem mais de 200 vídeos com assuntos muito pertinentes e muito importantes, tá bom? Algum desses aí, com certeza, você vai querer assistir e vai querer dividir esse conteúdo com mais pessoas. A minha entrevistada de hoje vai trazer um assunto interessantíssimo, tá super em alta. E embora a internet vá aí disseminando algumas informações, nem todas são verdadeiras. E ninguém melhor do que uma especialista no assunto para poder tirar essas dúvidas sobre canetas emagrecedoras. Eu recebo aqui a endocrinologista Ana Patrícia Carvalho. Como vai, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada aí pelo convite. A gente vê muita dúvida, muitos posts nas redes sociais falando dessas canetas emagrecedoras que são consideradas o milagre do século, né? Em relação à obesidade, mas não foi para isso que elas foram, digamos assim, elas existem, né? Sim, sim. Inicialmente, né, essas primeiras substâncias que fazem parte da mesma classe, né, que a gente chama de análogos do GLP-1, elas foram estudadas para tratamento de diabetes, né, diabetes tipo 2. E ao longo desses estudos, foi se vendo que também aquelas pessoas perdiam muito peso. E aí foram aprofundando nesses estudos e hoje são moléculas muito bem aprovadas, né, em estudos robustos que realmente tratam e ajudam no processo de perda de peso, principalmente da obesidade e também faz parte do tratamento de diabetes tipo 2. Aí eu pergunto, todo tipo de classificação de obesidade, quem tem, né? Pode fazer uso dessas canetas ou para que elas estão indicadas realmente? Então, nós temos a obesidade, a gente se pauta através de graus, né? Então, nós temos a obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. É uma doença crônica, né? Recidivante, com múltiplas causas. Então, sempre que a gente estiver falando de uma pessoa que tem o índice de massa corporal, que é um cálculo matemático que a gente faz do peso com a altura, e chega a um número de 30 para cima, aquela pessoa está classificada dentro do diagnóstico de obesidade. E qualquer que seja o grau, ela pode sim ter indicação e tem benefícios do uso do medicamento, né? Que na verdade é chamado de caneta, mas é um medicamento. É um medicamento que se trata e faz parte da jornada aí da obesidade, tá? Então tem indicação todos os graus de obesidade. O que vai mudar é a dose, é o acompanhamento, é a individualidade de cada pessoa. E quais são essas substâncias que a gente disponibiliza, que aliás, a gente, vírgula, né? Que a indústria farmacêutica, doutora, ela disponibiliza hoje. Eu sei que eu me lembro aqui da semaglutida e, por último, agora a tizerpatida, se bem que já tem outra também que já está aí Tá no no forninho. caminho. É. Quais são? Nós temos, inicialmente veio para o mercado a liraglutida, tá? Que foi a primeira que veio para o mercado. E ela veio para que o uso seja diário, tá? Então, a gente ainda tem essa substância no mercado e ela realmente, a gente precisa fazer ela diariamente. Depois evoluiu e chegou a semaglutida, né? Inicialmente para dose que era compatível para o tratamento apenas de diabetes tipo 2. Depois evoluiu mais um pouquinho, essa mesma semaglutida chegou a doses que são aprovadas nos estudos para obesidade, tá? E por fim, chegou a tizepatida, né, que é um análogo de GLP-1 igual às outras, mas também é um análogo de GIP. Então, a tizepatida, ela tem uma ação a mais, tá? E aí, como você mesmo disse, tem outras aí para serem aprovadas e para chegar no mercado, né? Então, a gente vai ter provavelmente aí nos próximos 2, 3 anos
bastante opção medicamentosa para tratar essas doenças crônicas. E não somente pela caneta, né? Acho que vai vir em cápsulas também, nos comprimidos e tudo, já para facilitar a vida. Isso. Porque tem gente que tem pavor de agulha, né? É verdade, tem sim, tem sim. Nós já temos uma no mercado, né? Já comercializado em comprimido, que é a semaglutida oral, mas por enquanto nós só temos ela aqui no Brasil, né? Mas também já teve aprovação aí fora daqui e deve estar sendo submetida aos órgãos reguladores do Brasil também, para que em breve a gente tenha outras moléculas de uso oral também. Uma coisa que nas rodas de amizade que a gente sempre está conversando, quem está tomando esse tipo de medicação fala muito dos efeitos colaterais e varia muito de pessoa para pessoa. Quais são os mais comuns? Olha, a classe toda, todas essas moléculas, né, que eu falei aqui, a maioria ela pode dar algum efeito no trato gastrointestinal, tá? Mas os mais comuns são náuseas. Algumas pessoas chegam mesmo a ter vômito, mas não é o mais comum. O mais comum é náusea, constipação, né? E diarreia. São os 3 efeitos colaterais mais comuns da classe como um todo. Não necessariamente todo mundo que usa vai ter, tá? Tem pessoas que usam e não tem nenhum desses. Já tem pessoas que usam até doses baixas e tem os 3. Então, depende muito da sensibilidade, da dose, de como o seu médico organizou o seu tratamento. Então, tudo isso é levado em consideração também. Você falou, por exemplo, da constipação. Tem gente que já tem uma sensibilidade para isso, e aí quando começa a tomar, sei lá, tizerpatida, a situação fica mais complicada, de passar 5, 6 dias sem evacuar, né? E aí ter que fazer uso de outra medicação para poder ajudar a aliviar a situação. Acontece. Acontece, infelizmente acontece. Pode acontecer. E quais são, então, os riscos que a gente tem que levar muito em consideração quando começa a tomar essa medicação sem procurar o especialista? Eu acho que começa tudo daí, né? Ela ficou conhecida, né, e muito divulgada como caneta, então esse nome caneta acaba que, a grosso modo, leva-se como se fosse algo mais simples, né? E a gente precisa entender que, de fato, são medicamentos, são drogas, né? E que, por isso, passaram por todo o rigor de várias fases do estudo. Então, a gente precisa, primeiro, entender que, por ser um medicamento, a gente precisa estar sob prescrição, orientação e acompanhamento médico, tá? Então, ainda hoje, eu escuto, né, converso, onde a gente vai, pessoas que estão fazendo uso sem acompanhamento médico. Então, aí começa o primeiro perigo, né? Porque aí você pode ter um efeito colateral maior, não saber o que é que faz, não saber o que é que você vai dispor de ajuda, se para, se não para, se diminui, quando é que eu volto. Então, são vários questionamentos que podem acontecer pelo simples fato de você não estar sendo acompanhada por um profissional. Então, acho que isso é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui. São medicamentos que podem sim ter efeitos colaterais, são poucas, mas existe pessoas que não podem usar, que são o que a gente conhece como contraindicações. E que às vezes a pessoa não sabe, então começa a usar, e se ela tivesse no profissional, o profissional já iria orientar, olha, por você ter tido isso, você não pode usar. Então isso às vezes passa batido. Então, esses são os maiores riscos. Eu acho, doutora, que as redes sociais, com essa história de imediatismo, isso causa eu não diria assim, é um problema, na verdade é um problema mesmo de autoestima nas pessoas, porque todo mundo fica, eu tomei tizerpatida, que é a famosa Mounjaro, né? Tomei 2 semanas, perdi 10 quilos, perdi 8 quilos e fica naquela história. Aí uma outra pessoa tomou a mesma substância. Eu não consegui perder tanto, só perdi 3, só perdi 4. E fica nessa briga sem saber, justamente por falta de acompanhamento. Isso. A gente tem que estranhar quando essa situação ocorre, né? Tipo, perdi peso demais, porque eu acho que se perde demais também, para ganhar também rapidinho, né? Isso mesmo, o que você falou é bem comum, né? A tal da frustração
por acompanhamento, né? Então, às vezes você quer o mesmo resultado que a sua amiga teve. Mas eu faço aqui um questionamento. Nem toda perda de peso que foi rápida, ela é saudável, tá? Exemplo bem básico, essas medicações, principalmente quando não estão em acompanhamento com um profissional, elas podem levar a uma perda de peso tão rápido que aí, quando você vai ver a composição corporal, você vê que a pessoa perdeu muita massa magra, muito músculo. E aí não foi um emagrecimento saudável, o corpo vai pedir a conta e a chance de o reganho é muito maior do que quem estava ali no processo certinho, perdendo mais devagar, com acompanhamento. Então, nem sempre o peso na balança é certeza de que você está indo pelo caminho certo. Outra dúvida que a gente sempre tem é a deserpatita, por exemplo. Vamos falar da Monjaro, que é uma das mais famosas atualmente, né? Tem gente que perde muito ali. Tipo, eu quero perder 20 quilos. Beleza, perdeu 20 quilos. Aí aquela outra pessoa só quer perder para ir para um evento, para ir para, enfim, para fazer bonitinho ali na academia, aqueles 3 quilinhos que ganhou, sei lá. É a mesma coisa, o medicamento ele faz o efeito do mesmo, tipo, vou deixar você sem os seus 3, vou deixar sem os 20. Não, era bom que fosse, Não né? é Mas não é. não é magia, né, Não, doutora? não, até porque assim, nesse perfil de pessoas que você está me falando aí, que querem usar para perder poucos quilos e que também não tem diagnóstico nem de sobrepeso, muito menos de obesidade, a medicação não tem essa indicação, né? É importante a gente falar que a medicação ela não foi estudada para esse perfil de pessoas, né? Eu sei que o uso está por aí, o uso é indiscriminado, mas não foi. Então, assim, quando uma pessoa que não tem indicação começa a usar, ela pode ou perder muito mais do que ela estava querendo, ou ainda perder, mas ficar sem a mínima energia para executar a sua rotina ali do dia a dia, tá? Porque ela nem era para estar usando. Então, imagina aí. E o que a gente tem pego muito no consultório, por conta desse uso, inclusive, são jovens, né? Jovens, quando eu falo até às vezes adolescentes, indo muito próximo ali de transtorno alimentar. Porque é como se aquela menina ali de 15, 16 anos tivesse um pouquinho acima ali do peso, o início de sobrepeso, começa a usar essas medicações, ela perde peso e aí aquele peso que ela perde, ela entende como se fosse um peso maravilhoso, que é o que ela quer segurar a vida inteira. Mas aquele peso é um peso irreal, construído de forma não saudável. E aí, quando ela para a medicação, que ganha um pouquinho mais, até como defesa do corpo, ela não se sente bem. E aí, mentalmente, começa o transtorno. Então, a gente tem começado a ver esses casos no consultório. E aí, é outro patamar. Porque aí não é só... precisa-se de outros especialistas para tratar. Porque aí já desenvolveu algo do ponto de vista da saúde mental. É um perigo, é um perigo. Mas vamos tentar falar dos benefícios quando esse acompanhamento é feito, dessas medicações, além da questão da perda de peso, doutora. Sim. Então, hoje, com os estudos, né, mais avançados, além de proporcionar o melhor controle glicêmico, uma redução de peso efetiva, essas medicações já têm aprovações baseadas em estudos de melhoria em outros setores, tá? Por exemplo, a esteatose hepática, né, conhecida, né, como gordura no fígado, nós temos essas moléculas como aliado exatamente para diminuir a esteatose hepática, principalmente o trabalho que mostrou isso muito perfeitamente foi com o uso da semaglutida, né? Então, mostrou reduções efetivas no grau de gordura no fígado, inclusive em quem tinha peso normal. Então, isso é um dado interessante. Outra indicação que a gente hoje já tem comprovação é na apneia obstrutiva do sono, que é um quadro bem grave, dependendo da evolução, que a pessoa está ali dormindo, mas a via aérea fecha, e isso é até, às vezes, um risco cardiovascular, de infarto, AVC, e essas medicações também atuam melhorando a apneia obstrutiva do sono. Dentre outras causas que tem cada vez mais ampliado o uso com benefício dessas medicações. Já pensou? O maridão tá lá com peso acima,
procura um especialista, começa a tomar uma substância dessa, já começa a melhorar, já é autoestima, Com né? certeza. E já melhora a vida do casal, enfim, Sim. com esse acompanhamento. Agora vamos para as contraindicações, né? Não só a questão de você fazer o uso de maneira indiscriminada, mas para quem ela não está realmente indicada. Sim. Por exemplo, pessoas que já tiveram carcinoma medular da tireoide, que é um tipo raro de câncer da tireoide, não são os mais comuns, graças a Deus. Carcinoma medular é um dos mais raros, mas se a pessoa já teve esse tipo de câncer, ela não pode usar essa classe de medicamentos, tá? Pacientes que já tiveram pancreatite, a gente precisa ter toda uma abordagem de acompanhamento e de certeza que esse paciente ainda não está naquela zona maior de risco para que a gente continue fazendo o uso dessa classe medicamentosa. Então, hoje, ou quem tem uma intolerância muito comprovada, né? Então, assim, a gente está fazendo a dose mínima e, de repente, essa pessoa tem muito efeito colateral, passa muito mal, a gente diminui mais até abaixo da dose que é recomendada mínima e ela realmente não tolera. Então, não adianta, às vezes, insistir, porque o paciente vai ter mais malefício do que benefício. É por isso que é importante o acompanhamento para que faça, por exemplo, a troca de uma substância por outra. Sim. Né? Para que isso aconteceu, doutora, vou ser bem sincera aqui. Eu fiz, em 2025, o uso de semaglutida, que é o Ozempic, né? Pronto, as primeiras semanas parecia que eu tinha passado um caminhão em cima de mim. Minha energia toda foi embora. E eu precisei, e tive náusea, tive vômito, tive dor de cabeça, enfim, foi um desmantelo na minha vida. E aí, o médico, quando eu procurei o médico, aí ele mudou a medicação. E eu comecei baixinho, foi. Eu sei que com o acompanhamento eu consegui perder 15 quilos. E não quero voltar esses quilos. Não quero achá-los. Pois é, aí agora é hora de novamente procurar o especialista para que ele possa ver, tipo, dosagem e ver, porque o medo que a gente tem quando perde peso assim, é de voltar ao que era antes. Sim. O cérebro, ele fica com esse registro, né? Fica. Infelizmente, é o que a gente conhece como memória metabólica, né? Nós temos um órgãozinho aqui na nossa cabeça que se chama hipotálamo, tá? E é como ele gravasse o nosso maior peso da vida. E como mecanismo de defesa, ele tenta fazer com que a gente sempre retorne para esse lugar, que é o maior peso da vida da gente. Então, mesmo após um emagrecimento efetivo, 10, 15, 20, até quem faz a cirurgia bariátrica, que perde bastante peso, ainda assim, né, se as medidas de controle de segmento aí a longo prazo não continuarem firme e forte, inclusive às vezes com o uso de medicação, esse reganho é uma possibilidade, né? Na verdade, eu posso dizer até que esse reganho seria uma regra, né? Ele só não vai ser uma regra se realmente o segmento do pós-emagrecimento acontece de uma forma muito efetiva ali, junto com o profissional. Aí entra o que a gente sempre fala, o trio, né? A medicação acompanhada, alimentação e exercício físico. Perfeito, é isso mesmo. É essas três forças, imagina aí um balão, e a gente tá com essas três forças puxando esse balão. A gente consegue manter esse balão aqui embaixo. Se uma dessas três forças começam a enfraquecer, o balão começa a ter mais força do que as duas que estão ali apoiando. Daqui a pouco eu perco mais uma força, só fico com uma. De repente, a força do balão ela é mais forte e ele solta esse balão de volta para essa memória metabólica, que é o reganho do peso. Agora, bem que podia ser a memória do menor peso, né? Eu acho que seria ótimo, né? Agora uma pergunta, os homens, eles tendem a ganhar peso nesse reganho mais do que a mulher? Então, estudos mostram, né, que a mulher tem respondido melhor ao emagrecimento, ao uso dessas medicações, Que né, bom, dessas canetas, que maravilha. comparado com os homens. Porém, a gente não pode esquecer da composição corporal, que é diferente dos homens para as mulheres, né? Os homens, eles têm uma massa magra mais desenvolvida, né, comparado
conosco que tem a questão da massa gordurosa maior e a gente também tem fases da vida que propiciam maior ganho de peso. Exemplo, peri e menopausa. Então, nós temos ainda fases hormonais que, para completar, que ainda facilita que a gente ganhe mais peso do que eles. Mas aí, por exemplo, os homens a gente sempre sabe que perde mais rápido do que a gente, né? Sim. Mesmo tomando a mesma medicação e tudo. Eles geralmente, eles têm essa resposta, né? Assim, pelo menos é o que tem, a gente vê isso muito frequentemente, né? Como ele não tem tantas essas oscilações hormonais, como ele tem essa massa magra mais desenvolvida, eles geralmente perdem mais rápido peso comparado com a mulher, né? Porém, eles procuram menos ajuda profissional. No geral, nós mulheres nos cuidamos mais, né? Então é aquela briga ali, né? Mas assim, em velocidade, de fato, na prática, a gente vê que os homens geralmente perdem mais rápido. Outro detalhe, já fez o uso das canetas, ou, enfim, da medicação, acho que seria a maneira mais correta da gente falar, e não é parando de uma vez só que o negócio vai continuar, né? Tem aquele período tem que ser gradual. Isso. Né? Isso aí que você está falando, né? É justamente o acompanhamento pós essa primeira fase, né? Que é a fase de perda maior. Desculpa. Nós temos essa segunda fase, a terceira, de manutenção do peso perdido, tá? Que a gente precisa dessas estratégias que a gente falou, né? Manter nosso treino físico, manter a nossa reeducação alimentar e muitas vezes, sim, a gente precisa manter a medicação. Todo mundo vai ser do mesmo jeito? Não. É aí que entra de novo a importância do profissional, né? Nessa fase de manutenção do peso perdido, nós temos várias estratégias para que a pessoa não esteja nessa briga do reganho. Então, alguns estudos já mostraram que nessa fase de manutenção é interessante você começar a espaçar o intervalo dessas medicações, né? Tomar com maior distância entre uma aplicação e outra. Isso facilita a manutenção do peso e você não fica com tanta chance de ter um reganho rápido. Porque é como se você estivesse treinando o cérebro, né? Para ir deixando aos poucos. Então, isso já tem estudos mostrando que, por exemplo, houve comparação, é melhor diminuir dose e diminuindo e parar, ou é melhor manter na mesma dose e aumentar o intervalo? Hoje, a resposta, essa segunda que eu falei, hoje os estudos mostram que para manter peso é melhor inicialmente manter a dose e espaçar os intervalos. Doutora, eu acredito que a gente tirou muitas dúvidas aqui. Teria alguma coisa assim que você gostaria de passar para as pessoas que estão já fazendo uso e para quem pensa ainda em fazer? Sim, eu sempre gosto de falar que nós estamos no momento, né, que a gente nunca teve, na verdade, né? Tenho um tempinho aqui já de estrada, então eu peguei medicações que eram muito ruins no processo de perda de peso. Ruins que eu falo em relação à eficácia, perdia pouco peso, mas era uma gama de efeitos colaterais muito grandes, né? E que não mexia em apenas um foco, como a gente tem hoje no trato gastrointestinal. Então, eram medicações que mexiam em comportamento, em sono. As pessoas ficavam extremamente irritadas. Para ali, no final de tudo, perder 2, 3 quilos. Então, eram medicações muito ruins. E nós estamos numa fase, num momento desse processo de tratar essas doenças crônicas que a gente nunca teve. Onde a gente tem drogas eficazes e seguras. Né? Então, mas apesar dessa era, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês, que nenhuma medicação vai substituir bons hábitos, tá? A gente precisa entender isso, ter consciência de que a gente vai precisar melhorar sempre a nossa alimentação, a gente vai precisar escolher uma atividade física para seguir. Perdi muito peso, não vou precisar mais. Engano seu. Vai precisar sim, são os pilares, é a base de qualquer emagrecimento saudável, para que ele se torne sustentável. Senão você vai ficar a vida toda brigando, ganha, perde, ganha, vai de novo, volta. Então, esse entendimento a gente precisa passar para todo mundo que está nessa luta, porque eu sei que é uma luta. Então, a gente precisa... tem medicações potentes, que bom, vamos trazer ela como aliado, mas nunca vai poder ser a peça principal.
A peça principal é você entender que você precisa ter uma relação melhor com a alimentação do dia a dia e o exercício físico ele não pode ficar de lado. Pois é, eu sei que a chegada dessas substâncias que atualmente são utilizadas mexeu com tudo, né? O hábito, por exemplo, o álcool, que não pode ter de maneira alguma, a pessoa perde, inclusive, vontade de, eu vou tomar uma tacinha de vinho. Nem a tacinha de vinho. É o que eles mais falam. Pois é, a pessoa perde vontade de tomar álcool, e aí já mexe com a questão dos bares e restaurantes que tiveram que se adaptar, Perfeito. Criar bebidas que não tenham álcool para quem está fazendo uso dessas substâncias. Com porções menores. Pois é, os cirurgiões plásticos, por exemplo, estão tendo que trabalhar mais agora, porque já perde mais ali, é pele, o excesso de pele é muito, é como se fosse bariátrica mesmo, né? E, enfim, até os restaurantes também já começaram a criar pratos que eram só dos babies, que era só aquela coisa kids, agora quem está tomando a medicação já tem menos salada, tem menos não sei o quê, porque a pessoa não consegue sustentar o alimento ali, né? É isso mesmo, eles tiveram que se adaptar, né, ao mercado, porque as pessoas que estão nesse tratamento, né, elas iam para os restaurantes, para os bares de costume habituais e via que a porção era grande demais, então começou ali a ou deixar de ir, ou escolher para dividir com mais pessoas. Então, eles viram, o mercado tá atento, né? Viu isso e os mais atentos começaram a diminuir a porção para que contemple essas pessoas que usam esses medicamentos. E aumentar, inclusive, a quantidade de proteína, né? Exatamente. Pois é, como é carne, gente, como muita carne, ovo, derivados. Porque enfim, o músculo pede proteína, né? Pois então, a gente não pode deixar passar isso aí. Doutora, muito obrigada. Eu acredito que a gente tirou muitas dúvidas aqui e vou pedir ao pessoal que acompanhou esse episódio que compartilhe, porque tem muita coisa bacana. Valeu mesmo por mais essa orientação. Eu que agradeço. O convite está feito para voltar outras vezes, viu? Estarei aqui. Gente, um beijo grande no coração. Compartilha agora esse episódio. Vocês viram aí, tiramos muitas dúvidas. Com certeza, uma delas você tem. E com o que a doutora Ana Patrícia falou aqui, você já vai ficar mais tranquilo, mais seguro. E não esquece de procurar um especialista, tá bom? A gente volta a se encontrar no próximo episódio do É Sério? Podcast. Até lá!